Se você acompanha outros canais espíritas, outras pessoas, páginas que falam sobre o tema, provavelmente você já viu algo relacionado ao que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala, jovem Spirit! Vê se você concorda comigo. Quando a gente tem um problema, uma dificuldade, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente ter consciência de que aquele problema existe para depois solucionar. E eu tô vendo várias pessoas do movimento apontando isso. E o que seria isso? É basicamente a falta do jovem no espiritismo, é a falta do interesse do jovem no movimento espírita. E se tem várias pessoas olhando para isso, quer dizer que tem várias pessoas pensando em soluções. Então eu olho isso com bons olhos. Olho isso com bons olhos, ficou esquisito, mas beleza. Mas é lógico, deixa aquele seu like, pô, o nome do canal é Jovem Espírita, estamos falando sobre a falta de jovens dentro do espiritismo. Será que tudo isso não é uma conexão aí? Será que isso vale o seu like? Porém, o meu vídeo, a minha explicação aqui, 5 coisas que eu queria falar sobre esse assunto, então eu dividi ele em 5 partes e a primeira delas é o seguinte: se você já foi num centro espírita, acho que você já reparou que a idade média da galera que frequenta, sei lá, pelo menos uns 220 anos. E seguindo o raciocínio lógico, quando você envelhece, qual que é o próximo passo depois que você envelhece? Exatamente, passar para o lado de lá. E o que acontece se todo mundo que é idoso passar para o lado de lá e não tiver jovens ocupando esse lugar? Naturalmente, qual que é o resultado? O que nos leva para o nosso segundo ponto. O espiritismo ele não sabe muito bem como lidar com o jovem, qual que é a linguagem do jovem, como fazer de uma forma que o jovem se interesse. E existem vários motivos para isso, tá? Várias coisas que a gente consegue elencar, mas não é o objetivo desse vídeo, para ele não ficar muito extenso. Eu posso gravar um vídeo só sobre esses motivos, mas isso é um fato. Inclusive, o objetivo desse canal é de, com uma linguagem mais jovem, num formato mais jovem, apresentar os conceitos do espiritismo para o público mais jovem. E aí tem até um caso curioso que aconteceu que me fez refletir. Mas eu vou deixar o vídeo até aqui no card, que eu divulgo um grupo de estudos que a gente tem que acontecer toda quarta-feira à noite, de graça, com público de 18 a 30 anos. E aí uma das últimas moças que entrou para esse grupo, ela falou: fiquei muito feliz em saber também que tinham jovens dentro do espiritismo. Ela achou que o espiritismo era só pra gente mais velha. E eu fiquei, caraca, que doido. Mas aí, terceiro ponto, queria te contar um negócio, não sei se você já sabe. O movimento espírita esfriou na França justamente por conta disso, por falta de jovens entrando no movimento espírita. Então Kardec foi lá, codificou o espiritismo, muita gente se empenhou, só que essas pessoas elas foram ficando velhas e não entraram jovens no lugar. E essa questão de, aí agora no Brasil, que de falta de jovem entrando, até o próprio Haroldo, ele comentou que se não tiver jovens no movimento espírita, o movimento espírita tende a acabar aí em uns 40 anos. Porque sabe o que está acontecendo? O público espírita está envelhecendo. Você vai nas casas espíritas, se você fizer uma média ali, uma média aritmética de idade, você sabe que a média é 50 anos para cima. Verdade. Então assim, isso eu tenho conversado com muitas pessoas, muitas amigas expositoras, muitos expositores. Se não tiver uma intervenção da espiritualidade, o movimento espírita vai acabar daqui a 40 anos. E não é só ele falando, mas várias pesquisas em torno disso, mostrando, enfim, o que o jovem pensa sobre o espiritismo. Então tem bastante coisa sobre esse tema. E aí o quarto ponto, por que? Uma pergunta, por que eu não quero que o movimento espírita acabe? Não é porque eu acho que é uma religião melhor que as outras, superior às outras, nada disso. Até porque o próprio Kardec, codificador do espiritismo, ele falou: fora da caridade não há salvação. Ele não falou fora do espiritismo não há salvação. Então tanto faz se é espírita ou não, é importante ser uma boa pessoa, é fazer caridade. Esse é o ponto. Porém, para mim, o espiritismo, a forma dele pensar, a forma dele raciocinar, a forma dele trazer os elementos e responder a determinadas perguntas, me fez muito bem, me confortou, me faz muito bem, me conforta em situações e me faz tão bem a ponto de eu querer mostrar isso para outras pessoas, e se fez bem para mim, pode fazer bem para outras pessoas também. Porém, o foco do espiritismo é justamente essa filosofia moral, essas questões morais e esses ensinamentos que traz para que a gente possa aplicar na nossa vida e viver melhor, nos aperfeiçoarmos e fazer dessa nossa vida, dessa nossa experiência a melhor possível. Por outro lado, o que me tranquiliza, independente se o movimento espírita acabar em algum momento ou não, é que a verdade ela é como se fosse um rio. Você até consegue desviar o rio de um lugar para o outro, mas você não consegue impedir ele de chegar no mar. Inevitavelmente ele vai chegar no mar. E a verdade ela é
Tipo isso, só ela sobrevive ao tempo. A mentira não, a verdade sempre sobrevive ao tempo. Então o que me conforta é que independente da forma, a moral de Cristo, a moral cristã, ela vai sobreviver ao tempo de uma forma ou de outra. Isso me conforta e isso basta. E aí partindo para o nosso quinto e último ponto, como você pode ajudar, se for do seu interesse, espalhar o movimento espírita, mas de duas formas. A primeira, eventualmente, de vez em quando tiver a oportunidade, espalhar de fato, divulgar, falar para alguém. Alguém tem uma dúvida, você pega a visão da doutrina espírita e compartilha essa visão com a pessoa do espiritismo, essa visão do espiritismo para com a pessoa. Porém, essa é uma das formas, de vez em quando fazer isso. Por outro lado, sempre que possível, exemplificar. Mais do que ensinar alguma coisa, exemplificando convence muito mais. Não é à toa que Jesus, Chico, São Francisco de Assis e tantas outras pessoas cativaram milhões de pessoas, não só pela forma como eles ensinavam bem, mas porque eles exemplificavam tudo aquilo que eles ensinavam. Tem até uma frase de Santo Agostinho mais ou menos nesse formato, que eventualmente ensinar com palavras, pregar com palavras, mas sempre que possível pregar com ações. E eu concordo. Mas eu te pergunto, deixa aqui nos comentários, você é um jovem espírita? O que você pensa sobre tudo isso? Compartilha a sua opinião, porque se a gente tá com esse ponto de jovens espíritas, eu quero ouvir a opinião de jovens espíritas. Compartilha aqui embaixo que eu vou ler todas, isso vai ajudar bastante. E deixando mais 2 vídeos para você continuar aqui no nosso canal do Jovem Espírita. Até a próxima aí, tchau, tchau.